O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Café com Prosa aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Esse programa ao vivo para trazer informações para você ouvinte com dois grandes amigos aqui, dois grandes entrevistados na tarde de hoje. E com nós aqui na bancada, sempre ele, Adilson. Grande Adilson, boa tarde. Muito boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com você mais uma vez. Adilson, lembrando aí para os nossos ouvintes que nós estamos aí beirando aí em breve a Festa do Peão de Barretos, né? De 17 a 27 de agosto. Rapaz, nem me fala nisso que chega até a arrepiar. Eu trabalho os 10 dias, rapaz. Não tem tempo nem para respirar, mas a gente não fica esperando a hora de chegar, né? Resumindo, você trabalha triplicado, né? Exatamente. Você trabalha triplicado. Aumento mais mais uma função no mês de agosto. Maravilha. Bem, pessoal, vocês podem ouvir esse programa por todas as nossas plataformas digitais, Instagram, Spotify, Deezer, enfim, todas as plataformas, YouTube também, que está tendo uma aceitação muito legal. E também você pode acompanhar os recortes no nosso programa Café com Prosa também no Instagram. Bem, hoje nós estamos recebendo aqui duas pessoas. Vou começar pelo Antônio Marcos Silva. Ele é especialista em Previdência Social, né? Tem um escritório ali no bairro Cristiano de Carvalho, chama AMS Assessoria. Marquinho, boa tarde. O Marquinho eu já o conheço, já tem um bom tempo aí. Quando eu conheci, ele tinha os cabelos um pouquinho mais escuros, né? Só isso que alterou um pouco no Marquinho aí. Ele tá com o cabelo um pouco mais branco. Para quem está nos acompanhando pelas nossas plataformas digitais, já está observando ele aí. Para quem está ouvindo, Marquinho, boa tarde, prazer tê-lo aqui. E aproveita para os nossos ouvintes aí. Quem que é o Marquinho? O Marquinho da AMS, lá do Cristiano. Boa tarde, Rafael. Prazer estar com você aqui, né? Com o Adilson também, com o nosso contador ali, né? Bom, eu sou um cidadão simples da cidade de Barretos, né? E há 20 anos estou trabalhando aí com benefícios previdenciários, né? Junto ao INSS, mais na parte administrativa, né? E estou aí já há 20 anos, né? Como você disse, né? E uma boa tarde também à comunidade barretense, à sociedade, né? E estamos aqui para tentar fazer um bom programa, esclarecer a sociedade aí sobre as suas dificuldades com relação ao INSS. Legal. Muito obrigado pelo convite. Opa, um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. E nós estamos recebendo também o William Ramos. Ele é sócio proprietário do escritório de contabilidade WD. É o meu contador, né? Que eu sempre levo os perrengues lá, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. O Will eu conheço também aí, já tem mais de 2 décadas. É um jovem empreendedor, bem formado, bem criado pelos seus pais, a dona Daisy. Eu tenho um carinho especial por ela. Enfim, um pai de família, um cara que deu super certo, veio de uma trajetória bonita de vida e hoje comanda um dos maiores escritórios de contabilidade aqui da cidade de Barretos. Will, boa tarde. Boa tarde, Rafael, boa tarde, Marquinhos, Adilson. Para mim é um prazer estar aqui no seu programa na tarde de hoje, muito obrigado. E é isso aí, Rafael, nós estamos na área contábil, né? Iniciei aos meus 13 anos, né? Como office boy. E já há 25 anos trabalhando nesse setor contábil, né? Ajudando empresários e pessoas a se desenvolverem, a estarem criando suas empresas. Isso me deixa com muita satisfação de ter participado desse crescimento dos meus clientes, né? Inclusive de você também. E é um prazer estar aqui na tarde de hoje com vocês. Obrigado. Will, continuando aí já.
Você começou com 13 anos nessa área. Isso te motivou a sua formação? E depois, o que te motivou você a ter o seu próprio negócio? Porque empreender no Brasil a gente sabe que não é fácil. Você, como contador de PJ, sabe que também não é tão fácil assim. O que te levou a isso? Rafael, o que me levou a formar, né, em ciências contábeis e também administração de empresas foi eu ter entrado no ramo aos 13 anos de idade, através da minha mãe, a dona Deise, também, que é contadora há 40 anos. Ela conseguiu me dar uma oportunidade no escritório aqui de Barretos, como office boy na época, e com isso eu vim desenvolvendo, né, aprendendo muito nesses anos. E aí as coisas foram encaminhando e eu fui tendo prazer de trabalhar em escritório, fui gostando de trabalhar em escritório. Confesso que no início não queria trabalhar, né, com 13 anos de idade, a gente queria na época brincar e etc, mas o Sr. Wagner, uma pessoa muito séria, né, muito honesta, trabalhadora, falou: não, vamos trabalhar, vamos começar a sua trajetória. E hoje, graças a Deus, agradeço ele e a minha mãe por ter me colocado nessa profissão que eu amo. E aí as coisas foram acontecendo, né? Eu fui passando por vários setores dentro do escritório, trabalhei praticamente em todos e fui adquirindo experiência necessária, iniciei os meus estudos e quando me formei já tinha o plano, né, de ter o meu próprio escritório. E foi aí que eu fiz o convite ao meu sócio, ao Danilo também, que trabalha há muitos anos com o escritório, e nós fundamos a WD Contabilidade. Na WD Contabilidade, para quem está nos ouvindo, você cuida de uma parte e o Danilo de outra? Como é que funciona? Você tem uma especialização mais de um lado, ele administra mais de outro? Como é que funciona essa divisão? E já fica aqui também um abraço para o Danilo, que é uma pessoa humilde, acolhedora, enfim. Lá, pessoal, você que está nos ouvindo, vai ter 2 lugares para vocês tomar café. Vocês podem aqui no centro tomar um café na WD Contabilidade e prosear lá, que eles gostam de resenha também. Você pode ir lá no Cristiano MS também, assessoria também, que gosta de uma resenha também para tomar um café. Então vocês vão ter 2 oportunidades de locais aqui para vocês ouvintes ir lá, tanto na parte contábil quanto na parte previdenciária, que a gente vai falar já já. Será um prazer, viu, Rafael? O pessoal está convidado a tomar esse café lá na WD. Rafael, no escritório eu tomo conta mais da parte contábil, tá? A parte contábil, parte fiscal e a parte de legalização, que é a parte de abertura de empresas. O Danilo, ele cuida da parte de recursos humanos, departamento pessoal, contratação de funcionários, né, das empresas. Então nós dividimos dessa forma a questão do comando do escritório. Will, para quem não fez a sua declaração do imposto de renda, dá tempo ainda? Como é que funciona? Porque isso é o que move aí esse setor aí, tanto para vocês quanto para quem tem que fazer. Rafael, dá sim. O único problema, né, o único detalhe aí que a gente pode falar dessa maneira é que vai ter uma multa de no mínimo R$ 165,74 para que o contribuinte que ainda não declarou a sua declaração possa entregar após o dia 31. Até o dia 31 era o prazo que a Receita Federal disponibilizou. Após essa data, o contribuinte pode fazer a entrega, porém terá essa multa a pagar para a Receita. Legal. Então, você ouvinte, dá tempo ainda de fazer a sua declaração do imposto de renda. Marquinhos, como que surgiu a sua empresa especialista aí no setor previdenciário, que é o seu carro-chefe lá? Rafael, isso foi uma necessidade do momento na época, né? Eu fui funcionário da Anglo durante 10 anos, né? E quando houve uma rescisão de contrato entre eu e Anglo, eu já tinha um bom conhecimento administrativo na área previdenciária e vi que tinha esse nicho de mercado. Certo. E há 20 anos eu montei a empresa lá e nós estamos aí até hoje, né? Com sucesso, eu posso dizer isso. Apesar dos trancos e barrancos, né? Mas a gente está com sucesso nessa área aí. E o nicho ainda, ele continua muito bom, visto que a Previdência Social, com essa reforma, tem prejudicado muito o trabalhador, a sociedade num todo, viu? Então, nesse assunto da Previdência, as perícias estão acontecendo em Barretos ou não? Onde está sendo realizado
às perícias? Rafael, há cerca de um mês e pouquinho, as perícias começaram a ser realizadas em Barretos, mas a toque de caixa. Isso quer dizer que é 1 em 1 milhão? 1 em 1 milhão, podemos se dizer nesse sentido. E antes desse 1 em 1 milhão, desse um mês, né, as perícias estavam sendo muito maldosas com a sociedade barretense. Tem perícia sendo marcada em Ilha Solteira, rapaz. Caramba! Uma pessoa que está desempregada, Então, doente, ir lá em Ilha Solteira, imagina essa pessoa. Imagina esse segurado da Previdência Social, esse ser humano, né, o tanto que está sofrendo. Estava e continua sofrendo. Então, um exemplo. Uma pessoa de Barretos tem que passar por uma perícia, ela tem que se deslocar, às vezes com dor, numa situação não financeira positiva, N problemas, ela tem que se deslocar daqui. A pessoa, quando vai estar em perícia do INSS, é porque ela está com N problemas. Então ela tem que ir um dia antes, porque uma viagem daqui Ilha Solteira não é fácil. Não é fácil. E se essa pessoa não tiver algum respaldo de um vizinho, e se não tiver um veículo próprio, ele sofre. Caramba! A despesa dele é altíssima. E para você ter uma ideia, né, nessa fila virtual que está hoje no INSS, ele corre o risco de ficar 6, 7 meses sem receber. Teve muitas cidades aqui da região que fecharam agências do INSS e existe atendimento presencial ou é só aquele atendimento por telefone, aplicativo? Como é que está isso? Em São Joaquim da Barra, para você ter uma ideia, né, uma cidade senhor, que está... Que isso? Para você ter uma ideia, né? Pô, ao vivo você me chama de senhor, Marquinhos? Não, ao vivo, Marquinhos. Que isso, Marquinhos? Então, se me senhor desculpa, não, tá? Marquinhos. Então, Rafael, em São Joaquim da Barra, que é uma cidade do porte de Olímpia, né, com 55 mil habitantes, né? A agência São Joaquim da Barra é próximo à Franca, ali, próximo à Franca, então lá ainda tem o atendimento físico, né? O que não ocorre aqui na nossa cidade. Então, né? Não sou da área, mas sou um falador aqui. Vamos assim dizer. O que nós temos que fazer para ter um atendimento presencial? Cadê as pessoas que defendem a bandeira da Previdência ou que defendiam no município de Barretos? Falta um apelo da advocacia, falta um apelo da sociedade, falta um apelo do poder público municipal, Câmara de Vereadores. Não sei, o que falta para fazer o governo federal ouvir para que tenha o atendimento presencial? Porque a partir desse momento que não tenha, você está prejudicando a classe barretense, certo? Sim. E você também dificulta o seu trabalho, dificulta o trabalho dos escritórios de advocacia. É uma cadeia, né? Então, Rafael, eu acho que é um conjunto, né? Uhum. Acho que falta o interesse de todos, no meu modesto pensamento e que eu consigo enxergar. Porque antigamente, né, vamos dizer assim, há 1 ano, 2 anos atrás, todo mundo se manifestava com relação ao que ocorria na Previdência Social. Uhum. Hoje ela está num estado crítico para a sociedade, entendeu? Porque você sabe, né, o nosso amigo contador também, que boa parte da nossa sociedade está de idade, sim, certo? Boa parte da nossa sociedade é analfabeta, sim, entendeu? E o aplicativo Meu INSS, ele veio num momento bom para, no meu entendimento, de quem não precisa. Porque você pega um indivíduo com 50 anos, ele não tem o discernimento de entrar no meu aplicativo, isso, aquilo. E para você fazer uma perícia hoje, é tudo por agendamento. Um indivíduo que está acima de 50 anos, isso, aquilo, outro, ele está tendo que pagar para fazer um agendamento. Porque um escritório como o meu, ou do meu amigo, do AW, ele tem seus custos, ele tem necessidade de cobrar. Sendo que esse serviço era prestado gratuitamente desde que tinha a parte física funcionando. Marquinhos, vou recomendar para você e para os nossos ouvintes, viu, Will? Se tiver, assista um filme que chama Eu, Daniel Blake. Eu, Daniel Blake. Eu fiz uma matéria no mestrado que é burocracia em nível de rua. Isso está atrelado com o dever ou não do policial de ter algumas atitudes lá que às vezes não condiz com ele, né? E o Eu, Daniel Blake, ele busca um auxílio da Previdência americana.
Chega lá, chega na hora, mas você trouxe documento? Não, então você tem que voltar. Ele traz, mas você trouxe isso? Não, tem que voltar. Ele, por que vocês não me avisavam isso? Aí no último, não, agora você tem que fazer por telefone, por computador. Ele, eu não sei mexer com isso. Como que eu faço? Não, se vira. Então ele passa o filme todo tentando chegar no auxílio. E aí no final Ele morre. morre. Então o que ocorre hoje, Hoje é muito Entendeu? complicado. muito comum isso hoje na nossa sociedade, no Brasil, né? Isso tem ocorrido muito. Pra você ter uma ideia, se você fizer um agendamento para perícia hoje, ele vai ser daqui 3, 4 meses. Caramba. Entendeu? 3, 4 meses. Em abril, no mês de abril, segundo o IBT, lá, Instituto Brasileiro de Previdência Social, tinha 1.265.000 processos parados. Já alega falta de funcionário. Tudo bem, eu até acredito e não acredito, porque teve a informatização. O que ocorre é uma falta de interesse de todo o poder público. A Previdência Social hoje ela não pode falar que está quebrada ou que já, porque ela nunca esteve. Porque hoje ela só arrecada e não repassa. Porque o cidadão, por ele ter essa dificuldade, porque a Previdência Social ela é feita mais para quem está com uma idade avançada. E nesse contexto, o cidadão que tem uma idade avançada, ele não consegue entrar, porque não tem o discernimento do que o meu INSS exige. É complicadíssimo. Não é tão fácil como eles implantaram e dizem que funciona. E o que mais me choca aqui é o distanciamento dos nossos vereadores. Porque antes tinha sempre alguém que dava uma cutucadinha. Eu lembro que você já deu umas cutucadas na Previdência e tal. Tem político aqui do partido do presidente do INSS que nem se manifesta com o Lupe lá. Acho que era um dever, né? Sim, pelo menos não, sim. né? Dever de ofício, né? Dever Pelo de menos ofício, faz parte. mandar isso. um requerimento ali solicitando informações a respeito. Pode ser que isso tenha acontecido, mas eu não tenho essa informação. Eu também não. Eu tô até pasmo com essas Se informações. tiver, eu que peço você até tá- desculpa antecipadamente, mas eu creio que não. Eu creio que não. É E eu deplorável quero fazer essas- uma observaçãozinha aqui, que isto eu já falava há tempo para alguns funcionários do INSS. Hoje o cidadão, ele é empregado do INSS. Porque você faz tudo no programa, encaminha, se tiver alguma divergência, vem uma exigência para você acertar aquilo. Então inverteu. Terceirizou sem querer terceirizar. O Concordo, próprio né? contribuinte. O próprio O contribuinte. próprio contribuinte está tendo que trabalhar para fazer a demanda do serviço público. E quem sofre é o próprio cidadão, É né? o próprio cidadão, porque ele não tem discernimento. Não dá. E assim, não tem conhecimento, né? Não, Como não você tem. chega para uma pessoa que às vezes tem um celular analógico, como você dizia, e fala, baixa o aplicativo meu INSS aí, pra você fazer isso. Aí falta um exemplo, tinha que ter um atendente lá no INSS Sim. explicando, Eu- abaixando, orientando. Eu entendeu? entendo perfeitamente que a modernidade tem que ser implantada, que o sistema tem que ser implantado, melhorado e tal. Mas da forma como está funcionando, eu tenho meu questionamento. A parte física teria que estar ali para fazer um agendamento. Para Precisa de estrutura, né, Marquinhos? Precisa de estrutura. Precisa de estrutura. O pessoal está modernizando essa parte aí através de aplicativo, mas não dá suporte. Não dá Não suporte. tem estrutura. Você vê uma cidade igual Barretos não ter a previdência aqui, Não, fazendo não ter agência não aqui. ter agência funcionando, Funcionando, atendendo, né? orientando, enfim. É uma deplorável, vergonha. é uma vergonha. Eu fico triste porque eu sinto a realidade lá, certo? O meu público é um público muito simples, né? Então eu sinto a realidade lá. Eu entendo que isso aí poderia ter sido feito, deve ser feito igual o caso da CPFL lá, né? Que estava no sistema assim, agora tem um atendimento físico lá. Porque é o que eu te digo, Rafael, tem pessoas hoje, nesse momento, que não tem um centavo no bolso. Ele não tem condições de fazer nenhum agendamento. É triste. Will, na sua área aí, tirando o imposto de renda, qual que é a grande demanda que os escritórios de contabilidade têm em Barretos? Eu acredito que o imposto de renda é uma demanda grande. extra. Uma demanda É uma demanda extra. Extra e grande que afeta os escritórios, né? No período de março
a maio de cada ano. Só que a demanda de trabalho no escritório de contabilidade, Rafael, ela é bem complexa. É uma rotina bem pesada. Mensalmente nós temos que entregar diversas declarações ao governo, né? Todas elas com prazo de entrega. Se você não entrega, tem que pagar multa. Então é bem cansativo mesmo para os contadores. É um serviço bem puxado. É muita responsabilidade. Muita responsabilidade, porque a gente lida com diversas empresas de diversos ramos, né? Tanto da parte de serviços, indústria, comércio. E aí cada uma delas tem um regime tributário diferente. Então cada uma tem uma obrigação que tem que ser feita de uma determinada forma. Com prazos para entrega, e se a gente não cumprir, é multa. Então, assim, a gente tem que ser bem organizado, tem que ter uma equipe bem qualificada, bem competente, para que a gente consiga entregar tudo dentro do devido tempo e da forma correta. Nessa questão de equipe bem qualificada, profissionais capacitados, eu vejo que você tenta manter uma equipe muito unida, muito boa ali para atender os clientes. E como é que está sendo Barretos está tendo esse tipo de mão de obra, ou você tem que formar? Como é que é isso? Porque às vezes a gente vê que tem vagas de trabalho, só que às vezes não tem profissionais à disposição, ou profissionais adequados. Então eu escuto muito, eu tenho vaga aberta, mas não estou achando gente que queira. Acontece. E como é que está sendo isso? Você que está tendo que formar, ou você pega lá uma estagiária e vai qualificando, na hora que ela forma, ela já passa a integrar a equipe de funcionário efetivo, enfim, como é que está sendo isso? Rafael, a gente procura trabalhar, né, lá no escritório, cada departamento ter pelo menos uma pessoa, um aprendiz, um estagiário que já cursa a faculdade de Ciências Contábeis. Porque qual que é o meu intuito, assim, meu planejamento? É de já ir treinando essa pessoa, mesmo ainda sem a necessidade de ter ela dentro do escritório, mas para que ela possa ir aprendendo e melhorando o seu aprendizado na prática e na teoria, que ela também está se formando. E aí quando surge uma necessidade e a gente vê que essa pessoa está preparada, a gente dá uma oportunidade para ela e abre uma vaga novamente para um outro estagiário. Quando há necessidade de uma contratação de uma pessoa mais experiente, de um contador, de um analista fiscal, de um analista de departamento pessoal, a gente encontra dificuldade sim na contratação, né? A gente divulga a vaga, muitas vezes chegam muitos currículos, mas você vai analisar, pouquíssimos são da área, pouquíssimos, e quando não, às vezes a pessoa tem uma certa experiência, você contrata e quando começa não é aquilo que a pessoa falou que sabia, que é da área, e você tem que remodelar e tentar ajudar a pessoa a aprender o serviço. Will, tá fácil para abrir empresa hoje? Como é que tá? Hoje está mais fácil. Se pegar da época, né, quando eu comecei aí, meados de 2000 para hoje, 2023, está bem mais prático, bem mais fácil. Hoje a gente consegue no escritório abrir uma empresa em até 48 horas, 72 horas no máximo. É bem rápido, porque isso se deu numa prática hoje informatizada, né? Que quando eu iniciei... É uma informatização que funciona. Uma informatização ao contrário que do que está falando aqui do aplicativo INSS, que ainda não está funcionando para aqueles que têm menos conhecimento ou acesso. Sim. Essa parte da contabilidade e abertura de empresa, a Jusesp investiu muito nessa parte de informatização. E com isso nós ganhamos muito tempo no prazo de abertura das empresas. Ficou bem legal. Na cidade de Barretos tem um potencial muito grande de escritório de contabilidade, né? Tem vários escritórios aqui de contabilidade. Isso eu estou falando desde do contador único, que é o MEI, até daquele que tem lá vários funcionários. E se tem essa quantidade grande de escritório, é porque tem demanda. Sim. Qual que é mais ou menos a quantidade de empresa que tem em Barretos? Vocês têm esse levantamento de pessoa jurídica aberta? Assim? Rafael, eu não sei te dizer a quantidade de empresas, mas são muitas. São muitas. Por quê?
Hoje, com a informatização e a divulgação, né, de notícias e formas de você se formalizar, muitas pessoas que há uns anos atrás não tinham qualquer tipo de empresa, hoje ela consegue ter uma MEI, que é o microempresário individual, que ele consegue pagar uma tarifa, uma taxa de 70 e poucos reais e já tem o direito a se beneficiar pelo INSS, a pagar um imposto. Então hoje, aquela pessoa informal, na grande maioria, já se formalizou. Entendi. Já se abriu uma empresa e já está trabalhando de forma formalizada. Eu sei que você está investindo no seu escritório, está ampliando e tal. Essa ampliação é para ter mais pessoas trabalhando, ter mais conforto para os seus clientes, ou é alguma outra setor que você vai encaixar que você não tem? Não. O que é essa mudança? E já aproveitando, e depois eu vou passar a bola para o Marquinho nessa pergunta. Qual que é o diferencial da WD Contabilidade na sua visão? Porque eu tenho que ser cliente do WD Contabilidade em vez de ser de outro. Qual que é o seu diferencial? É o preço? É o atendimento? É o atendimento? É o entendimento do serviço? É o sucesso? É a rapidez, a agilidade, enfim. E depois também do seu setor também, da AMS. Bom, Rafael, respondendo a sua primeira pergunta, né, essa reforma que a gente está fazendo, ela se dá devido à demanda de trabalho que nós estamos tendo, né? E na questão da contratação de novos funcionários que nós vamos ter que fazer e que até então a nossa estrutura não era compatível, né? Entendi. Hoje a gente conta com aproximadamente 30 funcionários e com a demanda aumentando e surgindo, nós vimos a necessidade de estar aumentando a nossa estrutura para aumentar a quantidade de colaboradores, para conseguir atender a demanda, né, de forma correta, né, dentro de todos os prazos legais e que possa também de forma com qualidade ao nosso cliente, né, que é aumentando a quantidade de clientes, você precisa ter uma estrutura melhor, senão você não consegue atender. E a questão da contabilidade, né, porque o cliente tem que ser, deve ser, né, ou pode ser cliente da WD, pelo custo-benefício. Nosso escritório ele tem um custo bom para um atendimento de qualidade, para ter funcionários capacitados para atender esse cliente. E assim, o que você falou, honestidade, confiança, né? Hoje o contador, eu brinco com meus clientes que você precisa ter no mínimo 3 pessoas de extrema confiança na sua vida, que é o contador, o advogado e o médico. Então, a palavra confiança, ela não tem preço. Muitas vezes há pessoas que cobram o mesmo serviço por um valor menor, mas o seu cliente confia em você, confia na sua pessoa, confia na sua equipe. Então, eu acho que isso que é o diferencial. É a confiança e o custo-benefício do cliente está no nosso escritório. Tá legal. E a AMS? Bom, eu creio que o meu amigo aí, o contador, já respondeu tudo o caminho da AMS, né? É a confiança, né? A credibilidade e o atendimento no cliente. E vem somando a isso tudo a dedicação que os nossos proprietários temos, né? A vontade de fazer um trabalho melhor, se dedicando, porque nós trabalhamos mais de 14 horas por dia, né? E os estudos, e estar sempre bem informado para vender essa proposta para o seu cliente, para o nosso cliente. Marquinhos, esse é o nosso diferencial. Lá, qual que são os casos mais corriqueiros que aparecem lá da Previdência? E outra coisa, com essas mudanças, a população ficou mais perdida ainda. Sim. A população dá uma orientação para a população, quem tem direito, quem não tem. Olha, no meu entendimento, todos têm direito na Previdência Social. Porque a Previdência Social ela é um bolo, né? E todos têm uma partícula desse bolo. Alguns têm um pouco mais, porque... Você já está usufruindo desse bolo ou não? Já estou usufruindo e muito bem, né? Já fazem praticamente uns 8 anos que eu usufruo desse bolo. Mas o que eu quero dizer? Eu sempre uso esse termo lá. Desde quando a pessoa está em gestação, ela já está dentro da Previdência Social. Acho que ele pode concordar comigo, porque tem o auxílio natalidade e tal. Então, a Previdência Social ela é um órgão muito importante dentro da sociedade. Ela tem mais de 100 anos, né? Eu acho que 100 anos e 3 meses, se não me engano. 2 órgãos muito interessantes que tem no Brasil.
a Previdência, o Instituto de Previdência e o SUS. O SUS. Que também é um baita organismo organismo. que a educação tentou fazer igual, não deu certo. A assistência social com o SUAS está tentando. O sistema jurídico prisional ou o sistema de segurança pública está tentando fazer algo também, mas não dá porque num país que tem 182 tipos de polícia. Justamente. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É muita Cada um coisa. com seus interesses, Cada um né? com seus interesses, Cada um enfim. com seus interesses. Mas continua aí. Então, eu acho que a Previdência, né? Acho não, tenho certeza que é um dos organismos mais sólidos do Brasil. Uma instituição, né? Uma autarquia mais sólida do Brasil. E bem respeitada. Teve seus problemas de gestão, isso, aquilo, outro, né? Mas hoje, essas coisas de gestão já está sanada. O problema é a parte operacional dela. Ela tem essa dificuldade ainda, né? Falta investimento. Falta né? investimento, né? E eu creio que logo esse investimento, se a sociedade cobrar, Bem, ele vem porque ela está arrecadando. Ele sabe melhor do que eu. Então, mas o nosso forte lá mesmo é na parte de aposentadorias especiais, né? Que o pessoal costuma falar em insalubridade, né? Mas esse é o nosso forte porque eu tenho uma carreira com esses conhecimentos, né? Eu fui bombeiro, né, da Força Aérea, sou técnico de segurança, então eu venho trabalhando nessa área, a qual eu adquiri um bom conhecimento das atividades especiais, né? Dos agentes físicos, químicos e biológicos, né? Então, nesse contexto, nós temos grande sucesso debatendo com a Previdência Social nos recursos, né? Tanto nos recursos com a Junta de Recursos e com a Câmara de Recursos da Previdência Social. lá na MS você faz tanto a parte administrativa como a parte jurídica também? Sim. A parte jurídica nós costumamos terceirizar, porque a gente tem a Tem um empresa parceiro. e tem parceiros, né? Nós temos parceiros em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araraquara, né? E nós estamos com uma filial, com um parceiro lá em São Joaquim da Barra já, né? A nossa intenção é criar embriões, né? Que o pessoal fala de franquia, né? Nós estamos pensando nisso, né? E por que São Joaquim da Barra? São Joaquim da Barra foi porque eu tenho uma gama muito grande de clientes em Guaíra. Em Guaíra, né? E Guaíra é uma cidade de um polo industrial muito forte também, né? Sim. E Tem uma economia bem pujante. E a propaganda boca a boca, né, que faz coisa. Então o pessoal de Ipuã, São Joaquim da Barra começou a nos procurar e fizemos uma parceria com o escritório de contabilidade lá chamado Adcom, né? Adcom Contabilidade, e onde nós também temos esse trabalho lá de Previdência Social. Legal. Dentro da sua visão, com essa experiência que você tem, a gente já sabe os problemas da Previdência, né? E da sociedade? Falta informação, falta orientação, falta buscar alguém como você que saiba o que está fazendo, para não cair no conto do vigário. Então, que falta? Eu vou fazer aqui uma crítica construtiva, né? A Previdência Social, como eu disse, é um bolo que faz parte de todos, né? Mas se você observar, eu não sei se daqui para frente vai ser diferente, o próprio INSS, ele pouco faz de propaganda com a qual que você deve contribuir para a Previdência. Esse trabalho, ele é dignificante mais para os contadores. Os contadores que fazem a parte que cabe ao governo de informação. Olha, você precisa contribuir, porque você pode correr um risco de sofrer um acidente, a sua família, isso aqui. Então, falta informação. O poder público, tanto o municipal como o estadual e o federal, peca nessa situação. Se você observar na TV ou no próprio rádio, né, você não vê propaganda nenhuma nesse sentido. De incentivar as pessoas a contribuir para o INSS para que no futuro estejam amparados em qualquer infortúnio, né? Ou mesmo na velhice. Isso aqui. Então, Will, é você ajudando o trabalho do Marquinhos. O contador arrecadando ali, fazendo pagar o imposto. Orientando O ali. contador, nesse sentido, ele faz a parte, né, do Estado.
Legal. Ele faz, ele tem feito. Aqui em Barretos eu tenho observado muito isso. Tem falhas, né? Aham. Porque é muita coisa para Sim. um escritório de E contabilidade. tem também, Marquinhos, uma coisa importante a gente destacar, é que muitas vezes tem empresários que não gostam de pagar a aposentadoria, não querem pagar. E aí entra o trabalho nosso de contador para poder orientar, né, e mostrar para ele a importância de se pagar o Prolabore e o INSS. Nessa fala também, a gente tem observado uma sociedade atual que eles preferem não contribuir pro governo para contribuir para a privada. Exato. Tem já isso também. Então, Tem esses que têm esse... Aqueles que podem, claro, né? Sim, Vamos deixar bem claro mas também. eu particularmente acho que isso aí no momento, porque eu creio que essas instituições, algumas bancárias, não estão tão sólidas, hein? Não são tão sólidas, na minha visão. Posso estar pecando, né? Mas o Instituto Nacional de Seguro Social, ele é muito sólido, ele nunca balançou, né? Sempre tem comentários aí, mas é muito sólido. E, inclusive, ele é tão sólido, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quem fabrica dinheiro? Governo. Governo. Se acontecer qualquer colapso, no mínimo quem está na Previdência Social vai receber o seu salário mínimo. Sim, sim. Entendeu? Então você vê a solidez que ele tem. Sim. Tá? Agora, eu volto a frisar, né? É o que o nosso amigo do WC aí colocou, né? Tem empresários que é difícil, tem pessoas da sociedade que é difícil, né? E também nós temos um grande mal, né? Nós temos um grande mal. Sempre colocar defeito em algumas coisas públicas. E aí o vizinho coloca, o outro fica e não vai, entra na não vai onda, atrás. e não vai atrás, e vai entrando na onda, o INSS é isso, o governo é enrolado, mas não é nada disso. Somos nós que temos uma grande parcela de culpa. Entendeu? O bacana é a gente orientar, né? Que eu oriento no escritório do cliente e ele recolher tanto para a Previdência Oficial, como se ele tiver capacidade com uma privada. Privada. Entendeu? Mestre Adilson. Eu tenho uma pergunta para fazer. Uma dúvida, aliás. Uma pessoa que tem... essa pergunta que eu quero fazer, eu acho que vai de encontro com muitas pessoas. Ela tem 2, 3 empregos na carteira de trabalho. Sim. Ela se acidenta. Ela vai pedir auxílio para essas 3 ou ela vai escolher uma e vai ter esse benefício apenas por uma empresa? Então, ótima pergunta. Essa sua pergunta, esses 3 empregos, eles serão dentro do regime da Previdência Social, ou seja, dentro do INSS, porque eles podem ser um emprego lá na prefeitura, por exemplo, né, que é um regime próprio, ou pode ser no INSS. Se for no INSS, ele vai ter só direito a um benefício. A um direito só de um benefício. Porém, com a informatização que houve, né, com o CNIS sendo mais enxuto, mais transparente, a remuneração dele vai se somar. Ela soma, então. Ela soma e vai se fazer uma média e ele vai receber o auxílio acidente. Tem um grande detalhe dentro do auxílio acidente que pouquíssimas pessoas sabem. Quando o INSS te dá alta do auxílio acidente, ele é obrigado a manter 50% do valor do benefício que você recebia até você requerer a sua aposentadoria. Só que o INSS, eu costumo falar da seguinte forma, ele é o seu fiel depositário, mas na hora de devolver ele não quer devolver. Você entendeu? Então, geralmente, ele dá alta para você e não te fala. Ó, esse benefício seu aqui, ele não é vitalício, mas você tem que receber 50% do valor que você recebia até você requerer sua aposentadoria. Ele não diz isso. E a maioria das pessoas também não procura um profissional do direito para ajuizar esse pedido. Porque quando ele ajuiza, ele passa a receber essa remuneração pela metade e mais aquele débito que o INSS deixou de pagar. E esse benefício que ele recebe até aposentar também vai ser somado com as outras contribuições para fazer a média da aposentadoria dele. E o seguro acidente não se mistura com outros benefícios da Previdência Social, porque é um seguro de acidente.
ou doença ocupacional. Deixa eu aproveitar e fazer mais uma. Posso, Rafael? Claro, que isso. A pessoa ela tem uma microempresa. Microempresa. Ela paga o MEI mensalmente. Sim, E também tem um registro na carteira de trabalho numa empresa privada. sim. Nesse caso, ela sofre um acidente. Por onde que ela vai? Aí não é nos dois, né? Não, ela vai para o INSS, correto? O INSS vai encampar ela, né, no auxílio acidente, ponto. Porém, tem que haver um nexo causal. O perito do INSS vai detectar o nexo causal e vai dizer, olha, na empresa, pela função que você faz, você está afastado. Pelo MEI, não. Você tem que exercer o MEI. Se você não exercer o MEI, você tem que procurar o seu contador para que ele nomeie alguém de confiança para tocar a sua empresa, porque você está afastado pelo INSS. A pessoa pode continuar, então, emitindo nota fiscal, mesmo ela estando afastada? Sim, porque o contador vai orientar ela e fala, olha, a partir desse momento você tem que nomear uma pessoa de sua confiança para me notificar o INSS que você está doente por um tipo de acidente e que tal pessoa vai ser o responsável nesse período que você está afastado. A empresa não pode parar, né? Não, O a MEI empresa não não deixa de ser uma empresa. Uma empresa. E aí, mesmo que o proprietário esteja afastado por algum auxílio, a empresa parte de faturamento pode faturar, nota ser emitida, boletos pagados, Você normal. tem que comunicar ao INSS para ele entender que você não está trabalhando. Não Você está vai deixar de operando. recolher o INSS desse período que você está afastado. Você pode ser um funcionário público e estar contribuindo para o INSS. Você pode ter um acidente de trabalho, o INSS vai te afastar e automaticamente você não precisa se afastar do seu outro serviço, porque o nexo causal é diferente. Entendi. Você entendeu? A sua função que você exerce para o lado do INSS, ela é prejudicial. Mas aquela função que você exerce, por exemplo, lá na prefeitura, dá para você se assimilar, levar um trabalho. Que essas explicações do Marquinhos, você fica com vontade de contribuir. Só tem Ele que fala de um contar. jeito que você Não. fica com vontade de contribuir. Entendeu? Quem Ele fala com uma contribui- facilidade, com uma... Entendeu? Que você fala, caramba. Quem vou contribui para a Previdência Social Você tinha que ser o garoto propaganda. sofre menos. Sofre menos. Porque a vida é um sofrimento, né? Tudo que você faz de bom, você sofre menos. Então, a Previdência Social é um órgão sério, né? Eu, no meu entendimento, ela está sendo maldosa nesse aplicativo dela. Por quê? Porque a nossa sociedade está numa faixa etária que não acompanha essa evolução tecnológica. Sofre muito. Sofre muito. Ô, Will, tem os conselhos regionais e os conselhos aí federal de contabilidade. Eles têm trabalhado de forma adequada? Como são aqui em Barretos? Você faz parte, não faz parte? Eles dão apoio aos contadores, não dão? Ou é só um conselho arrecadador? Porque a Assim, gente vê muitas entidades aí que só pensam em arrecadar e esquece de dar contrapartida. Como é que está sendo? Ó, na minha opinião, Rafael, tanto o Conselho Federal de Contabilidade, né, o CFC, como o CRC, que é o Conselho Regional, eles são muito atuantes na nossa profissão, né? Inclusive, essas divulgações de notas de novos programas que estão surgindo pela Receita Federal, eles pegam todas essas informações, divulgam para nós como contadores de forma antecipada e dependendo do momento, do cenário, eles também pedem prorrogação de prazos que teoricamente estão sendo difíceis de se cumprir, por exemplo, igual na época da pandemia, né? Que eles lutaram para estender o prazo da entrega do imposto de renda. Esse ano também, pela demanda muito grande nesse primeiro semestre, eles conseguiram prorrogar o prazo da ECD, que é a escrituração contábil digital. Então são órgãos que são atuantes, que brigam, né, pela classe contábil. Tá? Então, eles estão em tese defendendo aí A classe. a classe. São bem atuantes, assim, tanto o CFC como o CRC aqui de São Paulo são muito atuantes. Aqui em Barretos eu faço parte da Associação dos Contabilistas, sou vice-presidente,
E também, né, nós temos um grupo de contadores que faz parte dessa associação, que se reúne em certas datas para debater esses assuntos, essas novas regras, né, novos programas que vêm surgindo aí. E é um trabalho muito bacana também. Em Barretos tem mais ou menos quantos contadores assim? Vocês têm essa mais ou menos uma média? Olha, contadores eu não vou saber precisar para você, mas escritórios nós temos mais de 25. Nossa. E isso assim, vamos dizer, pessoas que a gente conhece, que trabalha, que tem um escritório, porta aberta, fora alguns que trabalham em casa, né, como profissional liberal, que não são porta aberta, mas que são contadores, estão na profissão e que atendem clientes. Então assim, a classe contábil nos últimos anos cresceu muito. Sim. Né? Eu também participo lá da Unifeb, sou do conselho, curador, e eu vejo... 286, olha só, então. A Adilson trazendo informações aqui quentes, 286. Caramba. Lá na Unifeb, que eu faço parte do conselho curador, eu noto que ano a ano a quantidade do número de estudantes da área contábil vem crescendo. Então, todo ano a sala de ciências contábeis é uma das primeiras que tem capacidade total já de matriculados, que vem ampliando ano a ano. Muito por conta da demanda, que foi o que nós conversamos antes, que vem surgindo em cima da área. E aí pra você ver como que é uma cadeia. Tem a demanda, mas tem o seu escritório que emprega, que a pessoa quer fazer para trabalhar. Sim. E ver que paga bem. Então é uma cadeia. Que é segurança. Que é segurança, e aí vai organizando. Como que é interessante, né? Sim. Eu não imaginava que estava tão forte assim um curso de ciências contábeis. Está muito forte. Na Tanto Unifeb. na Faculdade Barretos como na Unifeb, está muito forte o curso. Legal. Eu creio também que Barretos tem uma história de contabilidade devido ao Ateneu, né? Sim. O Ateneu, Bravo. né? O Ateneu, Você estudou no Ateneu, Adilson? Estudei. Aí, ó. Eu estudei lá, mas Bom, quando era o primeiro todo grupo, propedeute, lá, o segundo grupo propedeute. escolar. Olha Que só. tinha curso lá. Olha A só. dona Deise é formada no A Ateneu. dona Deise é formada pelo Ateneu? Técnica em contabilidade. Oh, Na época não que existia legal. ainda o curso de ciências contábeis. Justamente. Então muitos foram formados aqui no Ateneu. Olha, uma grande E escola. vocacional também era forte. Vocacional. Educacional. Vocacional tinha esse curso Tinha. também? Tinha. Não, Tinha eu um não vocacional. tive. Minha mãe fez um vocacional. Então eu creio que essa demanda que tem aí, né? Tem muita gente parada aí que está na minha faixa, da minha idade aí, que formou lá no Ateneu, né? Então, Boas recordações, né, Marquinhos? recordações. Bons tempos, bons né? tempos, Bons né? tempos, boas Eu tenho recordações. muita recordação do industrial, né? Você tem? Tem minha época de juventude, né? Jovem, assim. Adolescente, né? Eu Aham. estudei lá, né? Fiz marcenaria lá. Ficava o dia inteiro lá jogando bola. Era Que bacana. muito bacana. O ensino profissionalizante é bom, né? O ensino profissionalizante é Importantíssimo. muito importante. Eu acho que Importantíssimo. a Uma pessoa tem que instituição sair com aqui uma que base. eu tenho orgulho, né, de falar que aqui nós temos é o Senac, né? Sim. O Senac, né? O Senac o Barretos está de parabéns, né? A Sim. nossa cidade. Né? Sim. E tem cidades aí que eu escuto brigando para ter um Senac, e às vezes a gente tem um aqui na porta e esquece de divulgar, valorizar, contribuir, ajudar, enfim. Que querendo ou não qualifica Não, e prepara. tem excelentes profissionais que saem dali, né? Entendeu? Muitos bons profissionais aí na região toda. Região toda. Bem, pessoal, nós estamos caminhando já para o encerramento do nosso programa. Passar a palavra para o Will aí. Will, tem alguma informação que você gostaria de passar para a população de Barretos ou para os seus clientes, para os seus funcionários ou para aquele que quer abrir a empresa e está com dúvida? Estou fazendo várias Sim. perguntas numa só. Aquele que às vezes quer abrir a empresa está com dúvida, aquele que acha que é difícil empreender, aquele que às vezes acha que é caro procurar um escritório de contabilidade, às vezes é aquele que quer ir lá tomar um café com você e tirar uma dúvida, mas será que vai cobrar uma consulta? Será que é difícil? Enfim, porque a gente sabe que tem pessoas em N situações, em N necessidades e com várias demandas. E às vezes essa aqui, o rádio é uma oportunidade para chegar a informação até ele, as redes sociais é outra oportunidade. E às vezes a pessoa não conhece a WD Contabilidade, não conhece a MS Consultoria e Assessoria, passou a conhecer e quer ir lá tirar uma dúvida. Rafael, o que eu costumo dizer que é muito importante, né, não só para os clientes da WD, mas para os empresários em geral, profissionais liberais,
é que em toda situação de dúvida, sempre procure um contador da sua confiança. Tá? Esse é o primeiro ponto. Porque o contador ele vai esclarecer, ele vai orientar essas pessoas que muitas vezes não têm qualquer tipo de informação e estão numa fase de tomada de decisão, e a informação do contador é de extrema importância para essa tomada de decisão. Então a gente sempre fala, ó, procura o seu contador de confiança que ele vai te orientar. Aos que não são clientes da WD, né, eu já deixo as portas abertas aqui para tomar um café lá conosco, não precisa pagar consulta, não tem nada disso, a gente está à disposição para um bate-papo e para orientar na forma de você se formalizar. Muitos ainda estão trabalhando por conta, mas não tem empresa, não sabem os benefícios que a empresa aberta traz para eles, né, em forma de crédito, de benefícios, como nós falamos aqui da Previdência. Então é muito importante que essas pessoas procurem o escritório para estar se formalizando e de maneira geral, tá sempre com um contador de confiança para que possa orientar de forma adequada para que ela não seja penalizada futuramente. E o que os seus clientes querem saber, e essa inauguração do novo espaço aí, quando você está prevendo aí? Olha, Rafael, como todos nós sabemos, né, construção é complicado. Quando vai acabar de bater aquelas estacas lá? Construção é complicado, né? A gente sabe que é difícil, mas está previsto para fevereiro agora de 2024. Tá aí, se Deus quiser. Todos estão convidados. Vai ter um coquetel. Nem sei se vai ter um coquetel, mas eu tô falando aqui. Tem que ter, né, Deus? Tem que ter um coquetel. E todos estão convidados aí. Inclusive o Marquinhos. WD procurar o Marquinhos para fazer uma parceria com a MS aí, ó. O programa Café com Prosa fazendo networking. Isso é importante, fomentando ainda mais a economia de Barretos. Justamente, isso é muito importante, porque nós vamos gerar mais emprego. Mais renda. É bom para todos. Will, manda mais uma mensagem final aí para os nossos ouvintes aí, agradecer alguém que você tem que agradecer, avisar algum recado, enfim, fica... Eu gostaria de agradecer você, né, pelo convite. Opa. A todos. Agradecer a todos os colaboradores da WD Contabilidade, a todos os clientes que confiam no nosso trabalho, o meu muito obrigado. E me coloco à disposição para todos aí da sociedade. Quem tiver alguma dúvida, alguma situação, a gente está à disposição para estar ajudando. Não é patrocinador do programa, não, mas qual que é o endereço? Fala as redes sociais. Fala o endereço. Ixi, esse daí só tira, filho. Isso daí é difícil. Não, a gente ajuda sim, a gente ajuda. A gente está localizado na Avenida 13, entre as ruas 16 e 14, número 542, bem no meio do quarteirão, é bem fácil de localizar. E nossas redes sociais é WD Contabilidade Barretos, tanto no Instagram como no Facebook. Ou através também do nosso telefone, né, o 3321-1616, a gente se coloca à disposição para estar ajudando a sociedade, enfim, todos. Maravilha. Marquinho, você também, o seu recado final, colocar à disposição da MS Consultoria, assessoria, falar o endereço também, telefone, rede social. Eu sei que você continua esbelto como sempre, só ficou com o cabelo um pouquinho mais grisalho, mas olha, continua firme. Quando eu conheci lá na minha época de juventude, obrigado. Ia lá tomar um cafezinho com ele, tinha uma vizinha, parava lá, solzão, andava pra rua, parava lá, tomava um cafezinho, tomava uma água, ficava um pouquinho no ar-condicionado, depois continuava ali. Época boa, como o tempo. O trabalho dignifica o homem, onde ele está, né? Meus parabéns, viu, Amém. Rafael? Obrigado. Muito obrigado pelo convite, né? Nós estamos abertos lá para toda a sociedade barretense dentro da área previdenciária, né? Para orientá-los dentro daqueles nossos poucos conhecimentos, né? E também atendê-los muito bem, como sempre a gente fez. Nós estamos localizados lá na rua C9, lá no bairro Cristiano, né? No número 23. O nosso contato lá é 33220784, né? E o nosso e-mail é amsaposentadoria, né? @ig.com lá, .br, né? Estamos à disposição de toda a sociedade barretense. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Bem, pessoal, fico feliz em trazer informações para vocês, aqui ouvinte do programa Café com Prosa, pela Rádio Jornal 88.7 FM. Mais informações para você, tanto do setor de previdência, setor
contábil, enfim, também para vocês ouvirem as histórias de dois grandes empreendedores da cidade de Barretos que às vezes vocês não conhecem. Nós precisamos de valorizar e ajudar as pessoas aqui da cidade de Barretos. A gente tem que ter orgulho do que Barretos produz, nós temos que incentivar Barretos a produzir ainda mais, porque isso faz a pujança da nossa cidade. Eu espero você na próxima segunda-feira, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, em mais uma edição do programa Café com Prosa, às 5 horas da tarde e até às 6 horas. Até a próxima oportunidade. Tchau. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!